Se você tem a Bíblia no aplicativo aí, abra ela, Tiago 3, versículo de número 1. E a palavra do Senhor, ela diz assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Sim, assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como o mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi tomada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode dominar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à imagem e semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode de uma fonte dar água salgada e doce. Oremos. Fala conosco, Senhor, nesta manhã. A palavra já foi lida, lida para ser ministrada. E eu te peço, Senhor, traga o entendimento, traga, Senhor, a tua graça, a tua sabedoria sobre as nossas vidas, e venha nos abençoar, Senhor, poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus, muita alegria. Você sabe que eu ministro a palavra de Deus. Eu sou um pregador da palavra de Deus desde da minha juventude, desde a minha adolescência. Eu comecei a pregar a palavra de Deus quando eu tinha entre 16 para 17 anos. Foi quando eu comecei a ter as primeiras oportunidades de pregar. E eu comecei em cultos domésticos, cultos nos lares. Depois comecei a pregar na igreja, em cultos de jovens, de adolescentes. Depois comecei a pregar nos cultos. Então, bem jovem, eu já pregava a palavra. Comecei a pregar nas ruas. Eu já ministrei várias vezes em praças, em lugares abertos, em lugar público. E até hoje, pela misericórdia de Deus, eu prego a palavra do Senhor. E eu já ouvi, nesses muitos anos, eu já ouvi de pessoas chegarem para mim e falarem assim: pastor, teve uma palavra que o pastor pregou
E aquela palavra foi tão forte para a minha vida, que a minha vida mudou depois daquela palavra. Olha a responsabilidade. Então eu já ouvi de diversas pessoas isso. Eu ouvi uma pregação tua, eu ouvi uma palavra tua na igreja ou lá no rádio, porque eu fiz rádio todos os dias por muitos anos. Tem gente que ainda me lembra, me conhece pelo rádio, de tantos anos atrás. Então eu já ouvi de pessoas esse tipo de relato, porque a palavra, ela tem poder. Repita comigo: a palavra, ela tem poder. Então a palavra, ela transforma. Se hoje você está aqui na presença de Deus, quem aqui está na presença de Deus? Se você está na presença de Deus, foi porque um dia você ouviu uma palavra. Se você já desviou e voltou, você voltou porque você ouviu uma palavra. E aquela palavra, ou ela foi mansa, ou ela foi confortante, ou ela te acalentou, ou essa palavra, ela te confrontou, ela te quebrou no meio. Porque a palavra, ela tem esse poder. E eu sou o tipo de pregador que, pela minha experiência de pregação, eu não preciso ver durante a pregação pessoas sorrindo, pessoas falando em línguas, pessoas gritando eufóricas. Eu não preciso desse tipo de reação, porque eu entendo que nem toda pregação ela causa esse tipo de reação. Realmente tem pregações que nós ouvimos que é quase impossível você não arrancar do ouvinte um glória a Deus. Existem pregações que nós ouvimos que é praticamente impossível a pessoa que ouvir não levantar a mão, dizer glória a Deus, não aplaudir. Às vezes a pessoa fica até de pé no meio da pregação para glorificar a Deus. Tem pregação que realmente ela causa esse impacto em nós. Mas existem pregações que elas não têm o intuito de causar nas pessoas essa empolgação, essa alegria, essa euforia. Posso ouvir um amém, queridos? Olhe para cá. Existem pregações que é o contrário disso. Ela vai te levar ao constrangimento. E ela vai te levar a você dizer no final dela: o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo da minha vida? Porque eu ainda estou fazendo isso. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Então eu quero que você entenda nesta manhã que a pregação da palavra de Deus, ela tem esse efeito, ela tem o poder de causar esse tipo de efeito nas nossas vidas. Aleluia! Pode ser que hoje você vá ouvir essa pregação e você, no final da pregação, vai se perguntar: o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu preciso melhorar? O que eu preciso fazer para estar no centro da vontade do Senhor? Qual que é o tema da minha palavra de hoje? O tema da minha palavra foi o que Tiago colocou aqui nesse texto. As nossas palavras têm poder. Vamos começar a pregação agora. Diga para a pessoa que está ao seu lado: as nossas palavras têm poder. Nossas palavras têm poder. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. E quando a gente fala essa frase, as nossas palavras têm poder,
Existem vários mitos, existem várias mentiras em cima desta frase, e existem muitas verdades também em cima desta frase. Eu quero começar dizendo o que não é real. Quando a gente usa essa expressão, as nossas palavras têm poder. As minhas palavras podem me levar, por exemplo, a chegar num determinado lugar e falar: esta casa vai ser minha, este carro vai ser meu, isso vai ser meu. Eu passar num lugar e eu falar: tal coisa vai ser minha. É nesse sentido que as palavras têm poder. Saiba que não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia, quando fala sobre isso, de você falar de tal coisa, de tal algo, disso ou daquilo, quando você faz isso, quando você usa as suas palavras dessa forma, eu quero que você entenda que Deus, Ele pode fazer, mas Ele também pode não fazer. Porque existe um propósito de Deus para as nossas vidas. Quem está entendendo, diga amém. E esse propósito de Deus, Deus não vai alterar esse propósito porque eu estou pedindo algo para Ele. Então aquilo que eu oro vai acontecer, aquilo que eu peço em oração vai acontecer, mas vai acontecer se estiver dentro da vontade de Deus. Deus não vai mudar a vontade dele para me satisfazer ou para satisfazer você. Não é isso que a Bíblia diz. Mas quando a Bíblia fala que a nossa palavra ela tem poder, a Bíblia coloca os caminhos que as nossas palavras podem nos levar. E Tiago vai dizer que nós temos a bênção e a maldição nas nossas palavras. E é nisso que eu acredito. Que nós podemos abençoar, como também nós podemos amaldiçoar alguém ou algo com as nossas palavras. Agora, não é inteligente saber que as minhas palavras têm poder para abençoar, e ao invés de eu usar as minhas palavras para abençoar, eu usar as minhas palavras para lançar palavras de maldição. Não faz sentido nós que temos filhos, você que tem filho, eu que tenho filho, não faz sentido nós usarmos as nossas palavras para amaldiçoar um filho nosso. Não faz sentido usar as palavras para amaldiçoar, por exemplo, o teu casamento, amaldiçoar a tua esposa, amaldiçoar o teu esposo. Não faz sentido. Se as nossas palavras têm poder, use as palavras em nome de Jesus para profetizar vida, para profetizar bênção, para profetizar restauração em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aplaude o Senhor bem forte, queridos. Aplaude o Senhor bem forte. Em nome de Jesus. Tiago, quando fala que bênção, vida e morte está nas nossas palavras, ele vai dizer que a língua, apesar de ser um membro pequeno do nosso corpo, ela funciona igual uma faísca, um princípio de incêndio que pode acabar com uma floresta toda, e tudo começa com uma faísca. Ele vai comparar a nossa língua como aquele que comanda uma embarcação, um navio, e um pequeno leme consegue virar o navio para outros lados. Ele consegue tirar o navio de um lado e levar para o outro. Quando ele fala sobre o poder da palavra, ele está dizendo que apesar de ser pequeno a nossa língua, nós podemos envenenar, nós podemos causar mal com ela. Ele usa o exemplo do cavalo, dizendo que um cavalo, você consegue pôr freio na boca do cavalo, e com aquele freio você puxa e ele para. Se referindo que aquele que consegue dominar suas palavras, ele consegue dominar todo o seu corpo. E eu, quando li esse texto de Tiago 3, e é um texto que eu já li muitas vezes, já escrevi um livro sobre Tiago, então esse texto eu já dividi ele por versículo, e meditei em cada um desses versículos. O que Tiago está dizendo é: cuidado com as suas palavras, porque o diabo quer usar as suas palavras. Diga para o seu irmão do lado: cuidado com as suas palavras.
pode destruir o seu casamento. Olha para cá, olha para cá. Você pode destruir o seu casamento com as suas palavras. Meu Deus. Dependendo daquilo que eu falar para minha esposa. Amor, vem cá, desce aqui para mim, por favor. Vem aqui no altar para mim, por favor. Aplauda Jesus bem forte. Glória a Deus. Vocês têm visto muito pouco minha esposa aqui embaixo. Geralmente ela está lá em cima. Que a Helena está numa fase que ela está bem agitadinha, né? Uma bênção, Helena. Glória a Deus. Está aqui, minha bênção. Amém? Queridos, eu pedi para minha esposa vir aqui porque eu podia falar ela estando lá em cima. Mas o que eu quero ilustrar, eu quero que fique na sua mente. Posso ver amém, queridos? Está aqui minha esposa, que é uma bênção para a minha vida, que é uma bênção para esta igreja. Pronto. Está aqui a minha esposa, irmãos, que é a pessoa que Deus colocou no meu lado para caminhar, para fazer a obra dele, para que eu venha cuidar dela, para que eu venha fazer o meu melhor para ela. Quem entendeu? Diga amém. Com as minhas palavras eu posso acabar com esse casamento. Aquilo que eu falo para ela quando eu estou cansado, aquilo que eu falo para ela quando eu estou nervoso, quando alguma coisa acontece que me deixa nervoso, aquilo que eu falo para ela pode exercer um efeito para destruir o nosso casamento, para eu arruinar essa bênção, esse plano de Deus que o Senhor tem para as nossas vidas. Está aqui a minha filha, está aqui a nossa filha, e todos os dias nós oramos e nós abençoamos a vida dela. Todos os dias, os nossos filhos, nós abençoamos todos eles, todos os dias. Está aqui minha filha, e ela está coberta de palavras de Deus. Eu uso a minha boca para profetizar bênção sobre a vida dela todo dia, todo dia. A minha esposa usa as palavras dela todo dia para liberar palavras de bênção sobre a nossa vida. Vai crescer na presença do Senhor, vai crescer na igreja, vai servir a Deus, estará no altar da igreja, vai louvar o Senhor. Nós profetizamos, porque se as nossas palavras têm poder, nós vamos usar para profetizar bênção, saúde, para profetizar a graça de Deus, em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Todos vocês que estão aqui nessa manhã, todos vocês que estão aqui, era meia-noite. Eu não falo isso para nossa glória não, era meia-noite. Nós estávamos de joelho em casa orando, dizendo: Senhor, todos que entrarem amanhã na igreja serão abençoados por Deus. Você